Bom, rapaziada, como vocês viram no título, a ideia desse vídeo é falar para vocês, com base na minha opinião, na minha vivência, né, a real sobre ser júnior na programação. Bom, eu vou começar dando uma definição sobre o que eu acho que significa você ser júnior. Júnior para mim é um cara que está no início da carreira, que já tem certas responsabilidades, certa autonomia, certas atribuições, mas que ainda tem muito a aprender, muito a se desenvolver, muito a errar para aprender com o erro, né? Isso é muito normal. Então, na minha opinião, essa acho que é a melhor definição que eu consigo dar para vocês do que é, né, ser júnior na programação. Eu vou abrir um parênteses aqui para diferenciar estagiário de júnior, tá? Eu vou fazer um breve parênteses aqui para a gente conseguir discutir isso. Na minha opinião e na minha visão, o estagiário, a principal atribuição dele é aprender e se desenvolver. O estagiário, na minha humilde opinião, ele não precisa ter muitas responsabilidades com relação ao ambiente de produção, à experiência do usuário, a entregas que afetem muito o sistema em si. O estagiário basicamente estaria para aprender, para fazer entregas pequenas, para entender como o fluxo funciona e com base nisso ir adquirindo mais confiança, mais conhecimento e aí futuramente sim, né, poder se tornar um júnior. O júnior, por sua vez, como eu falei, ele já tem que ter certa autonomia e certas atribuições que realmente impactem os usuários, né, no ambiente de produção. Então o júnior já tem responsabilidades de fazer entregas de tarefas mais complexas e de fazer entregas assim que o estagiário não tem necessidade de fazer, e ao mesmo tempo ele também tem que aprender assim como estagiário, mas o júnior por si só ele tem uma casca maior do que o estagiário, então obviamente ele tem que ter esse acesso, né, essa possibilidade de fazer entregas mais relevantes. Aproveitando que eu já comecei a falar sobre a diferença, né, eu já vou puxar aqui as atribuições, né, que o júnior deve ter com base, né, na minha experiência. O júnior, como eu falei anteriormente, ele deve ter a responsabilidade de fazer entregas mais relevantes para o ambiente de produção. Além disso, ele tem a responsabilidade de aprender, né, porque o júnior ele tá no início da carreira, e esse vídeo é para falar sobre o júnior recém-júnior, tá? Porque a gente sabe que tem júnior de 2 anos, júnior de 1 ano, júnior de 3 anos, e esses júniors, né, com mais tempo de experiência, obviamente, eles têm atribuições maiores, até porque eles já estão com o pé ali, né, no nível pleno. Eu tô falando de júnior mesmo, júnior que recém foi promovido, tá? Então, como eu falei, entregas relevantes para o ambiente de produção, a responsabilidade de aprender, a responsabilidade de assumir a bronca dos erros que ele comete, porque o júnior ele tá suscetível a cometer erros que podem prejudicar o ambiente de produção. Eu mesmo, quando estava bem no início ali de júnior, derrubei o sistema de produção e eu tive que assumir essa responsabilidade, essa bronca, tive que ajudar a resolver o problema, tive que falar, né, que tinha sido eu, porque eles precisavam resolver e precisavam saber quem tinha feito a alteração, aonde a alteração tinha sido feita, né, e por que ela quebrou. Então o júnior ele já tem que ter noção de que ele precisa assumir esse tipo de responsabilidade e de que isso pode acontecer e não é o fim do mundo. Você só tem que aprender com esse erro para não cometer novamente. Em resumo, o júnior já carrega certa responsabilidade, já tem que ter certa autonomia e tem que estar preparado para esse tipo de contratempo que pode acontecer, diferente do estagiário, como eu falei anteriormente. Então, na minha opinião, essas são as atribuições principais do júnior, né? Fazer entregas para produção, tendo certa supervisão dos devs mais experientes, né, seniors ou plenos. Eu acho que o júnior nunca deve ficar 100% responsável de uma feature, e ele sempre tem que ter a possibilidade de pedir ajuda para um sênior ou para um pleno. Então, se você aí é júnior, até estagiário, por favor, não tenha medo de pedir ajuda para a pessoa mais experiente, tá? Eles estão ali para te auxiliar, para te ajudar, e isso é algo que o júnior deve fazer, porque vai ajudar ele a crescer profissionalmente, a aprender e a evitar problemas maiores, né, ali no ambiente de produção, em caso de alguma falha de lógica muito grande. Agora eu vou falar um pouco sobre o que eu acho que está totalmente fora do escopo de atuação do júnior. Na minha opinião, o júnior não deve ter acesso irrestrito a ambientes sensíveis, ambientes de produção, tipo banco de dados, servidores da AWS, enfim, esse tipo de coisa. Eu acho que o júnior tem que ter no máximo a permissão, né, do read-only, que é só você poder visualizar as coisas, os dados e tal. Você não pode fazer um delete no banco, um update, se você for júnior, né? Porque eu acho que isso é um fardo, é uma responsabilidade muito grande para alguém que está no início da carreira ainda. Outra coisa que eu acho que está fora do escopo do júnior, e eu até mencionei anteriormente, é fazer features complexas totalmente sozinho, totalmente por conta própria. Eu acho que o júnior ele precisa ter certo auxílio dos devs mais experientes para fazer esse tipo de coisa. Já vou puxar também para a questão de arquitetura de sistema, arquitetura complexa do sistema. Eu acho que o júnior não tem que ter a responsabilidade de totalmente sozinho arquitetar coisas do sistema, pensar em funcionalidades completas sozinho.
sozinho, desenvolver ali o documento, né, técnico, o diagrama de algo complexo sem auxílio de outra pessoa mais experiente. O júnior, ele é aquele cargo mais operacional, ele é mais ver as tarefas que estão ali e botar a mão na massa, sabe? O cara que é mais pleno, mais sênior, ele já tem que ter outras cartas na manga ali, né, de questão de arquitetura e tal, mas na minha opinião o júnior, ele é mais mão na massa. Claro, o júnior deve participar de reuniões, de discussões, né, dessa questão de montar os documentos técnicos, de arquitetar as coisas, mas ele não tem que ter um papel assim de estar guiando a coisa, de estar fazendo por conta própria, de estar carregando nas costas. O júnior, ele tem que acompanhar esses processos justamente para ele aprender como faz, aprender como funciona essa questão, mas ele não deve ter essa responsabilidade grande de fazer tudo por conta própria. Bom, eu acho que isso é um bom resumo da real sobre ser júnior na programação, com base nos meus 3 anos de experiência, né, em todo esse tempo que eu tô aí no mercado da tecnologia. Hoje eu já tenho uma certa casca, uma certa experiência que me permite ter essa visão do que eu acho correto ou não para um júnior ter ali a responsabilidade. E lembrando, rapaziada, isso você pode discordar, você pode concordar, você pode falar, mas na minha vez foi diferente, na minha vez as coisas aconteceram de certa forma. E assim, eu vou falar para vocês que eu não falei aqui exatamente como foi a minha experiência, porque no meu início como júnior, eu já tinha mais responsabilidades do que eu acho que precisaria, embora eu tivesse sim um bom apoio dos programadores mais experientes. Mas em muitos momentos eu tive ali que fazer algumas decisões e tal, mas na minha opinião o ideal é que o júnior sempre tenha essa supervisão e sempre tenha um certo limite às suas responsabilidades, e conforme ele for adquirindo casca, porque conforme você vai trabalhando, você vai implementando coisas, você vai participando de reuniões e discussões, você vai aprendendo, você vai se desenvolvendo, conforme você for errando, você for estudando, que é uma coisa que eu acho que o júnior deve fazer, tá? Estudar por conta própria, tá? Acho que isso é um passo fundamental para você subir de nível, né, ir para o nível pleno, além, claro, da experiência profissional, né? Então, é isso, rapaziada. Toda essa questão, eu acho que é uma combinação de fatores que faz com que o júnior deva ocupar um certo espaço e não passar daquilo dentro de determinado tempo, dentro de determinada experiência adquirida. Isso é com base na minha opinião. Eu sei que muitas pessoas podem ter experiências diferentes, opiniões diferentes, e é por isso que eu quero convidar você a comentar aqui nos comentários se você concorda, se você discorda, como foi a sua experiência, como foi a sua transição de estagiário para júnior, talvez, ou como foi a sua experiência como júnior em si. E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida pode comentar aí nos comentários. E é isso. Deixe seu like, se inscreva no canal. Muito obrigado.